Porque a maioria dos que creem fazem hoje o contrário das Escrituras. Poderíamos nós carregar as Escrituras, carregar a Bíblia, mas somente carregá-la e lê-la e praticar o contrário? Nós podemos estar com ela nas mãos e fazer exatamente o contrário do que está escrito nelas. Nós vamos ver agora duas questões que a maioria dos que creem fazem o contrário das Escrituras, o contrário dos livros que Deus nos deixou como direção, revelação e orientação da nossa prática de fé. A primeira questão está no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no versículos 5 e 6. Vejam só. Falavam alguns a respeito do templo, como estava enfeitado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vede estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui, Jesus estava fazendo uma profecia sobre a destruição do templo que o próprio Deus havia mandado erigir ou edificar como símbolo do corpo de Cristo, como símbolo da igreja. No ano 70 da era de Cristo, esse templo foi destruído pelos romanos. Deus usou o Império Romano para destruir o templo. Por quê? Por que este templo foi destruído? O único templo que Deus mandou edificar. Ali havia beleza, belas pedras e muitas dádivas, porque as pessoas contribuíam para o templo. Por que Deus destruiu o templo que ele mesmo mandou edificar? Se nós olharmos a simbologia e a linguagem do Espírito, como a igreja, que é agora formada por pedras vivas, isto é, cada um de nós que cremos é que somos as pedras do templo espiritual, pedra viva. O templo que foi destruído simbolizava Cristo. Cristo foi destruído na cruz para que ele se tornasse um templo espiritual. O que os falsos mestres fazem hoje? Eles arrecadam o dinheiro daquelas pessoas que trabalham duro e suam para ganhar, para edificar um templo no nome de Deus, sendo que o próprio Deus mandou destruir o seu templo. Isso é uma contradição e um erro espiritual. Por quê? As Escrituras revelam que as igrejas se reuniam nas casas. Se tiver uma cidade de 10.000 pessoas que creem no Evangelho, teríamos que edificar um templo para que as 10.000 pessoas se reunissem juntas? Não há este pensamento, nem o Espírito Santo ensina isso nas Escrituras. Isso é pensamento humano para que o poder religioso da carne seja exercido, para que o poder do homem seja exercido. E vamos ver na carta aos Romanos a realidade da igreja a qual Paulo escreveu. Veja como termina a carta aos Romanos no capítulo 16, no versículo 3 e 4. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus,
os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isto lhes agradeço, mas não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Não era uma divisão. Se tivermos grupos reunindo nas casas, eles não estão divididos, são simplesmente igrejas que estão reunindo na casa deles. Onde eles se reuniam? Na casa deles. Na realidade, o lugar de reunião agora é Cristo. Leia o capítulo 16 de Romanos. Você lê a Escritura, você lê a Bíblia e veja onde as pessoas se reuniam. Era em Cristo. Vou dar a palavra que está escrita. Versículo 7. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Eles estavam em Cristo antes dele. Antes de Paulo crer, eles já estavam em Cristo, porque eles creram primeiro. Depois diz assim, no versículo 11, saudai meu parente Herodião, saudais da casa de Narciso, que estão no Senhor. No versículo 12, também muito trabalhou no Senhor. No versículo 16, todas as igrejas de Cristo. Então, você precisa de responder esta pergunta. Isto está ligado à divisão. Então, a contradição que há nas Escrituras é que os homens estão edificando aquilo que será destruído, pois a carta de Pedro profetiza que todas as obras que existem na terra serão destruídas, queimadas. E vejam o pior em João 17. O que está escrito no Evangelho de João, capítulo 17, diz assim, versículo 20. Esta é uma oração de Cristo e expressa o desejo dele na unidade com o Pai. E ele está falando com o seu Pai, com o nosso Pai. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. É como que você vai ser aperfeiçoado na unidade se você defende a sua divisão? Lê a Escritura. Lê a palavra. Você quer seguir a mente humana ou a Bíblia? Ou a palavra de Jesus? Ou o ensinamento dos apóstolos? Por que eles estão edificando templos de pedras, templos de tijolos? É para manter a divisão e o poder religioso da carne. Não é para que sejam um, porque é impossível que sejam um, cada qual com a doutrina particular e o ensinamento particular. Então precisamos meditar no que está escrito e na palavra da verdade, pois a vontade de Deus é que todos nós que cremos sejamos um. Leia João 17, versículo 20 ao 23. Eu neles e tu em mim. Como este Espírito será em nós? Então, porque o templo que somos nós, onde o Pai
e o Filho, por meio do Espírito Santo, vem morar. Ele diz assim: eu neles. Jesus disse: eu neles. Então, Jesus está em nós. Ele orou no versículo 20: não rogo somente por estes, porque ele estava junto com os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, Jesus não diz nem que a palavra que ele pregou é dele, ele pregou a palavra do Pai. Quem é que pregou e ensinou a fazer o que se faz hoje? Tornar a edificar com as dádivas, isto é, com as ofertas, o dinheiro daquelas pessoas que trabalham para edificar algo que Deus mandou destruir. Para quê? Porque o símbolo foi substituído pela realidade que é Cristo. Cristo é o templo. Por isso nós lemos que tudo agora é feito no Senhor. Estamos reunidos no Senhor. Pode ser em qualquer lugar, em qualquer número. Portanto, vamos meditar, porque você pode estar com a Bíblia nas mãos, escutando uma pregação e fazendo exatamente o contrário do que está escrito. Exatamente o contrário. Ao invés de para que sejam um, é para que estejam divididos em muitos grupos que não se pode reunir, que não se pode juntar. Está ao contrário da vontade de Jesus, da vontade do Pai, da vontade do Espírito Santo. Será que não podemos meditar nas Escrituras? É assim que está escrito. É assim a doutrina dos apóstolos. Não é ensinamento segundo a vontade do homem, é a vontade de Deus que todos nós sejamos um e que nós sejamos o templo vivo do Espírito Santo, o templo de Deus, a igreja de Cristo. Fiquem na graça e no amor. Meditem bem. Vejam o que está escrito, pois um dia todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E Cristo dirá a você o que está escrito, a palavra do Eterno, e você ficará desapontado se tiver sido enganado pelo homem. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito está em você para te ensinar todas as coisas, para te guiar em toda a verdade. Fiquem na paz do Senhor e na unidade do Espírito Santo. Amém.